Encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que escutavam ficaram admirados e diziam: De onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de Josete? É de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: Um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pode fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados pelas redondezas ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs, a mesma coragem de Jesus, que não obstante a rejeição e a incredulidade dos seus compatriotas, ainda curou alguns doentes e seguiu sua missão. O seguidor de Jesus não pode desanimar diante das adversidades que surgem no caminho e na missão, mas deve agir para que outros também não abandonem a graça de Deus. No Evangelho de hoje nós temos essa história em que Jesus vai para Nazaré e lá ele começa a ensinar. Porém, neste ensinamento, os doutores da lei, fariseus, que ali moravam, conversavam entre si. Sabe aquele cochicho que a gente sempre vê em sala de aula, que a gente vê em locais assim formais, né? Na igreja eu nunca vi cochicho, mas em locais assim que muita gente está reunida. E aí a pessoa se reúne assim um do lado do outro, viu? Aquele não é o Jesus, o filho de Maria, o carpinteiro? É mesmo. Verdade, rapaz. Então, o irmão dele não é o Tiago, o de Josete? Ele não é irmão de Judas, de Simão Pedro? Verdade, meu. Isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Mas, rapaz, como que explica com tanta graça? Sendo que a gente conhece os seus pais, as suas mães, ele é carpinteiro. E aquilo deixou o coração de Jesus triste. Porque ao invés deles acreditarem que verdadeiramente Jesus era filho de Deus, não. Eles pensavam como Jesus tinha tanta sabedoria sendo filho de carpinteiro. Aquela famosa discriminação. Eles discriminavam Jesus de acordo com a sua origem, já que a família de Nazaré não era uma família rica. E tantos padres já explicaram isso. A família de Nazaré era uma família humilde. E uma coisa é você ser pobre, outra coisa é você ser humilde. Humilde é, eu tenho aquilo que eu preciso, mas nada me falta. Era assim com eles. Eles tinham aquilo que eles precisavam, mas nada faltava com eles. E aí vem o primeiro ponto do evangelho de hoje. Jesus, com a sua humildade, aprendido de José e de Maria, não falou nada, mas ensinou. Quando nós temos alguma pessoa que discrimina a gente de acordo com a nossa origem, de acordo com a nossa personalidade, de acordo com aquilo que nós somos, nós devemos ensinar a pessoa que aquilo é errado, ao invés de brigar com ela. Ao invés da gente fazer
uma coisa que muitas das vezes gera uma briga enorme. Nós devemos ensinar. Ensinar é a melhor forma de curar uma pessoa. E ensinar o quê? O que eu devo ensinar para a pessoa? Ah, eu devo ensinar a boa conduta para ela. Não. Quem ensina isso é pai e mãe. Pai e mãe é obrigado a ensinar a boa conduta para o filho. Você deve ensinar Cristo. Através de Cristo, essa pessoa vai aprender que o que ela fez foi errado. Boa conduta ninguém ensina para pessoas mais velhas. Não tem como. Você ensina Cristo para essa pessoa, mas boa conduta não. Então, Jesus ensina, e ele dá esse ensinamento. Um profeta só não é bem estimado em sua terra, em sua pátria. Por quê? Porque ali ele é descoberto da sua origem. Porque ali é muito mais difícil pregar o evangelho. Porque ali a pessoa já sabe quem ele é. Um profeta, quando ele está na sua terra natal, é muito mais difícil. Porque acontece como aconteceu com Jesus. Eles sabem da sua origem. Por isso que é necessário sair da terra natal. Jesus dá o segundo ensinamento do evangelho de hoje. Jamais pregue dentro de casa. Jamais anuncie o evangelho dentro da sua casa. Porque eles conhecem você. Anuncie o evangelho para quem você não conhece, não para quem você conhece. Porque aqueles que você conhece já te conhecem. Vai ser mais difícil pregar para essas pessoas por causa da discriminação. Terceiro passo do evangelho de hoje. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes. E foi embora. O Liturgia Diária diz uma coisa que eu vou recapitular. Por quê? Mesmo com tristeza no coração por aqueles que o maltrataram e o discriminaram, Jesus ainda fez milagre. Veja bem, mesmo triste por causa daqueles que disseram, mas este não é o carpinteiro, Jesus ainda fez milagres. Por quê? Porque era a missão dele. E aí vem o terceiro ponto do evangelho de hoje. Quando nós temos alguma missão, nós não podemos deixar tribulação nenhuma cair a nossa missão. Ah, mas porque eu estava ensinando a Cristo, eu estava pregando o evangelho num canal que eu criei, e aí uma pessoa foi lá e falou mal de mim, e aí eu desisti, citando exemplos, né? Não que isso tenha acontecido comigo. Ou também, eu estava dando catequese de adulto, e aí uma pessoa foi lá e falou mal de mim, eu desisti de fazer. Estava dando catequese, uma mãe foi lá e brigou comigo, e aí eu desisti de fazer. Não. Nós não podemos deixar dor nenhuma atrapalhar a nossa missão. Porque quem coloca a dor não é Cristo. Cristo não quer ver a gente sofrer. E ele já falou isso, até no Diário de Santa Faustina. Quem coloca as dores é o encardido. O encardido tem uma coisa medonha que ele consegue fazer a gente tirar do sério em minutos. Ele consegue fazer a gente tirar do sério em, no estalar de dedos. Quando nós
buscamos a Cristo de verdade, nós devemos driblar essas pedras que acontecem no nosso caminho. Nós devemos saber um jeito, aprender um jeito de driblar essas pedras. Eu acho interessante a forma como o Ronaldinho Gaúcho conduzia a bola. Ninguém conseguia parar ele. Somente a rede, porque ele parava lá na rede do gol. Assim também nós devemos ser nas nossas dificuldades. Driblar. Passar por tudo. Mas driblar com aprendizado. Cada drible que eu der, eu preciso saber o que eu fiz para driblar. Como as minhas pernas fizeram para driblar esse jogador. Porque se eu precisar repetir lá na frente, vai ser mais fácil, que eu já sei. Então, que no Evangelho de hoje nós consigamos aprender tudo isso para a nossa vida. Jesus está conosco, mas nós devemos ir além das fronteiras, além daquilo que nós passamos. Pregar adiante, pregar para o mundo ouvir. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.